Daqui a pouco o Gabriel volta, chegou a hora da gente receber a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafaela, seja sempre muito bem-vinda à nossa programação, muito bom dia. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Bom dia. Rafaela, entender, um pouco da sua visão sobre estas pautas, especificamente essa aprovação do arcabouço fiscal. Acho que a pergunta agora, ou melhor, talvez uma preocupação agora, é como de fato o governo vai conseguir equilibrar essas contas nos próximos anos, sobre a execução desta política fiscal com as entregas de suas metas. Qual que é a sua visão sobre isso? Acho que foi uma boa notícia, essa aprovação final do arcabouço, principalmente porque ele voltou do Senado com algumas flexibilizações que a Câmara acabou retirando. Então, voltou praticamente para o texto original, que tinha sido aprovado na Câmara no primeiro semestre. Isso foi uma boa notícia. Acho que mostra um pouco desse espírito que é necessário não dar tanta brecha para se ampliar tantos os gastos no Brasil. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre como, de fato, o arcabouço vai funcionar daqui para frente. O governo já tem uma dificuldade, mesmo com esse texto que já era conhecido, mesmo com esse aperto aí adicional dado pela Câmara, já estava no radar aí do governo. O governo tem dificuldade em elaborar o orçamento para 2024 dentro das próprias regras que o governo se propôs. Então, ainda existe dúvida como que o governo vai, ao mesmo tempo, zerar o déficit e encaixar ali todas as demandas de despesas e de crescimento de alguns gastos dentro dos limites, do novo limite do arcabouço, que é 2,5% acima da inflação. Rafaela, inclusive, há aí estimativas de que de julho deste ano, pelo menos até no final do ano que vem, pode ser que tenhamos ali cerca de um déficit de 170 bilhões ali de reais. Pelo menos o mercado, no começo dessa semana, até já apontava ali que via esse déficit fiscal muito, que foi prometido, inclusive, pela equipe econômica, zerar esse déficit de 2024. O mercado já enxerga que isso não vai ser de fato alcançado, e que pode ser que zerar esse déficit leve mais tempo até do que a própria equipe econômica havia ali prometido, ou sinalizado, vamos dizer assim. Há uma grande preocupação também em relação à dívida pública crescente. De alguma forma, você acha que isso, esses desafios agora, ou o fato de não alcançar esse déficit no ano que vem, isso pode desancorar as expectativas sobre o fiscal neste cenário ou não? Por enquanto, não. Eu acho que, por enquanto, o cenário base do mercado já é um cenário de algum déficit no próximo ano, um déficit aí próximo de 1%, a gente tem um pouco menos aqui, 0,80%. Esse cenário depende ainda de um crescimento de gastos. Para zerar o déficit, o governo conta com um crescimento de receitas. O governo conta com um crescimento ainda maior de receitas para que, de fato, o déficit seja zerado no próximo ano. O mercado trata com mais cautela essa aprovação de novas receitas. A gente tem visto uma disputa grande no Congresso, uma resistência do Congresso em aprovar medidas de aumento de tributação, independente do mérito dessa tributação. Eu acho que até é bom lembrar, o Brasil teve um histórico de crescimento de gastos muito forte, desde os anos 2000. Boa parte desse crescimento de gastos foi financiado com crescimento de receitas, então a tributação brasileira cresceu bastante e a gente chegou no esgotamento. Eu diria que acho que a primeira resistência que a gente viu no Congresso e da sociedade a novos tributos foi o fim da CPMF, A gente viu em 2007 aquela derrubada da renovação da CPMF naquele ano e de lá para cá a gente tem acompanhado que toda nova tributação ela é feita com muita resistência, O próprio ajuste que foi feito em 2016 com a regra do teto de gastos, focou nos gastos justamente porque se sabia que aumentar a tributação no Brasil hoje é muito difícil. A carga tributária no Brasil hoje está por volta ali de 33%, 34%. É uma carga tributária muito alta. Então, você elevar essa arrecadação é muito difícil, mesmo que a gente tente elevar essa arrecadação via redução de distorções, tributação de fundos exclusivos dos super ricos, investimentos offshore. Então, existe até algum mérito nessa tributação de renda para que ela seja mais progressiva no Brasil, mas,
enquanto o governo não sinalizar também um controle na parte de despesas, o Congresso vai ter muita dificuldade nessa aprovação. Então, hoje o cenário base é algum déficit no próximo ano, não vejo problema nessa realização desse déficit, está dentro do cenário. Eu acho que é interessante o governo manter o seu objetivo, né, de zerar esse déficit, não mexer nesse objetivo hoje. Eu acho que aí sim, né, se o governo abrir mão desse objetivo, as expectativas do mercado podem deteriorar ainda mais. Então, acho que o governo deve continuar nesse atual esforço. Na ausência dessas receitas, a gente começa a ver ali o trabalho do planejamento em controlar, em fazer algum controle de crescimento de gastos, que é uma parte relevante que está faltando mesmo no governo. A gente ainda não viu uma revisão de gastos aí mais robusta, mais significativa. Aí está na hora do governo começar a passar um pente fino, vamos dizer assim, em algumas dessas contas de despesas que cresceram muito nesse ano de 2023. Rafaela, você tocou num ponto importante, né? A gente sabe aí exatamente que o dever de casa, o que a gente espera, né? E que seria fundamental, era justamente isso, né? O governo fazer esse pente fino, tentar, de certa forma, né? Olhar mais para essas despesas, conseguir aí realmente fazer esse pente fino, melhorar, inclusive, não só ficar angariado ali, esperando uma angariação maior de arrecadação, mas ali olhar um pouco de redução, vamos dizer assim, dessas despesas. Na realidade, o que a gente vê, olhando mais para até a questão política, né, acho que ainda não temos, talvez, elementos ali que sinalizem que isso possa estar sendo feito, né, que cortar gastos. A gente sabe que não é muito ali, até por conta, né, de um governo mais populista, um governo que tem ali uma agenda de mais gastos, na verdade, do que de conseguir conciliar e cortar. A balança, ela precisa ser equilibrada, ele vai precisar ter que avançar de alguma forma, talvez tentar encontrar esse controle de despesas para conseguir chegar a este ajuste fiscal. Mas você também tocou num ponto muito importante, você falou ali na questão, né, de aumentar algumas arrecadações, taxações de fundos, offshore, fundos exclusivos. Neste cenário, ainda são pautas incertas, precisam de votação, talvez não seja tão fácil assim para o governo, já há uma sinalização, principalmente nessa de offshores e de fundos exclusivos, que o Senado acho que vai ter ali uma grande discussão, mas seriam suficientes, somente essas medidas, elas são suficientes para justamente, né, conseguir aí conter esse déficit no ano que vem? Eu acho difícil. Agora, eu acho que não são, né? Mas um ponto importante dessas medidas hoje é, inclusive, a falta de transparência. O governo vem falando em várias medidas, mas a gente não tem números de quanto vai ser arrecadado com cada uma dessas medidas. Eu acho que essa é uma ausência que existe no debate que acaba até prejudicando o próprio debate. Onde que o Congresso deve focar? Né? Se a gente não tem os números que se pode arrecadar, né, ou com os fundos exclusivos, ou com a tributação de investimentos fora do Brasil, ou o fim do JCP, enfim, são várias discussões que a gente ainda não tem métricas mais apuradas, obviamente que são sempre estimativas, mas mesmo essas estimativas não são claras. Eu acho que essa ausência de estimativa desses benefícios prejudica a própria aprovação junto ao Congresso, né, e a defesa dessas medidas. Então, a gente ainda sente falta de números mais apurados. Mas, de fato, acho que são, de qualquer maneira, insuficiente. O governo precisaria de cerca de 140 bilhões de reais para recompor receitas e zerar esse déficit, sem contar com uma perda de arrecadação que a gente tem visto aí na margem, que é uma preocupação adicional que surgiu no cenário, na medida em que as commodities perdem, a cotação das commodities cai, a gente começa a ver lucro das empresas do setor diminuindo, e isso bate na arrecadação. A inflação também vem caindo, acaba desacelerando a atividade, desacelera também o crescimento da arrecadação, então a gente também vê uma perda de arrecadação na margem, que deve continuar em 2024, o cenário para 2024 não é um cenário de crescimento robusto, e com isso a gente deve ter até uma revisão de expectativa de receita em queda para o próximo ano. Então, essa previsão de 130 a 140 bilhões de receita para zerar o déficit pode ser ainda maior por conta desse cenário de desaquecimento da economia. Bom, Rafaela, inclusive, né, pegando aqui o gancho, a gente vê, este arcabouço foi muito bem, inclusive, recebido, até porque
coloca um fim ao teto de gastos, não que o teto de gastos tenha sido ruim, porém descredibilizou muito o fato dele ter sido rompido por algumas vezes, né? Assim, a princípio, né, tinha uma grande expectativa que esse teto de gastos seria ali muito fundamental, mas a gente viu, né, algumas exceções que foram acabando ali de alguma forma descredibilizando um pouco também o teto de gastos. Vem este arcabouço fiscal, o mercado recebe muito bem, inclusive o próprio Haddad, né, acabou surpreendendo muito. Acho que o próprio mercado começou a olhar o Haddad ali muito bem por conta de trazer um arcabouço com travas de gastos, com perspectivas, né, mais ali talvez atingíveis de se ter esse déficit, de zerar esse déficit. A minha pergunta é o seguinte, né? Caso não cumpra, pelo menos já há aí uma expectativa que não deve conseguir zerar esse déficit em 2024. Como fica essa relação, né? Como você enxerga essa relação, essa credibilidade da equipe econômica junto ao mercado financeiro? Acho que primeiro é importante qualificar o arcabouço, o novo arcabouço, ele é claramente pior que o teto, né? O teto de gastos era um arcabouço melhor, mais robusto do ponto de vista de controle das despesas e também de melhorar o equilíbrio das contas públicas. A gente viu na prática, mesmo com furos, né, o teto de gastos foi suficiente para que ao longo de 6 anos as despesas parassem de crescer. Cresceram ali, considerando o período de pandemia, que a gente teve um gasto maior, elas cresceram mais ou menos 1% acima da inflação nesse período de 6 anos. As despesas cresciam no ritmo de 6% no período de 15 anos antes disso. Então, o teto de gastos foi muito eficiente em fazer esse papel, apesar dos furos e apesar dos ruídos, né? O arcabouço, ele permite um crescimento, né, de 2,5% no limite. A gente acredita até que o governo, de alguma maneira ou outra, vai usar todo esse limite. Ele pode, inclusive, ultrapassar um pouco desse limite no próximo ano, por conta de algumas despesas que ficaram fora dessa conta. Então, o novo arcabouço, ele não é melhor que o teto. Mas, eu acho que, considerando que existia uma expectativa de uma deterioração maior, como a gente viu com a PEC da transição, o novo arcabouço trouxe de volta algum tipo de controle do crescimento dos gastos, né? Isso que foi bem recebido pelo mercado. Ele foi bem recebido num momento em que o mercado estava bastante estressado, já considerando essa volta desse crescimento aí de despesa no ritmo de 6% ao ano, que é o que a gente deve ver, inclusive, em 2023, que foi o que a PEC da transição trouxe, né? Então, eu acho que essa é a visão que o mercado teve do arcabouço. Ele é melhor no sentido das expectativas que a gente tinha para esse governo. Agora, de fato, se o arcabouço não for cumprido, a gente deve ver uma deterioração do mercado, principalmente dos prêmios, câmbio, juros, apesar que os juros ali no patamar de 5,5% já refletem ainda uma falta de credibilidade no futuro equilíbrio das contas públicas. Eu acho que a precificação dos juros ainda não condiz com o arcabouço como ele está desenhado, então ainda existe uma falta de credibilidade. O mercado vai esperar para ver se realmente o arcabouço vai ser cumprido e vai fazer efeito. Então, acho que a gente tem uma visão que pode ir para os dois lados, né? A gente pode ter, de fato, o cumprimento do arcabouço que traga uma melhora, e aí eu acho que tem espaço, inclusive, para o mercado melhorar, para os juros caírem mais. Hoje a Selic está precificando em uma queda até 9%. Se a gente tiver uma perspectiva de zerar esse déficit até 2026, a Selic pode claramente voltar mais para próximo de 7%. Por outro lado, se o governo não cumprir o arcabouço e continuar crescendo gastos acima do limite, a gente pode ver um novo estresse no mercado, sim. Oi, Rafaela, muito bom dia. Felipe Nascimento falando. Queria só estender um pouquinho esse ponto de mercado que você comentou. Você deu 2 panoramas. O mercado indo bem, né, e trazendo uma melhora na perspectiva por conta do andamento de algumas pautas, ou ele estressando. A gente olhou ontem, pelo menos, o mercado melhorando sua perspectiva só com a possibilidade de votação, a curva fechando, o Ibovespa subindo. Hoje a gente experimenta também esse rescaldo, essa sensação também da curva fechando um pouco e a Bolsa subindo também com essa expectativa. A minha visão o que eu queria saber a sua visão na realidade é se a gente pode ter um desempenho aqui no mercado interno, cenário doméstico, puxando essa pauta um pouco mais benéfica para o mercado, mesmo com o exterior trazendo notícias não tão otimistas, mesmo com o exterior trazendo pautas não tão positivas assim para o Ibovespa. A gente, com o cenário doméstico, pode conseguir equilibrar um pouco desse cenário mais cauteloso que a gente está vendo lá fora?
ou indo pelo lado mais, pessimista que você traçou aí, isso tende a piorar ainda mais o cenário externo? Como que está a sua visão nesse equilíbrio todo, por gentileza? Eu vejo também que o cenário externo, apesar de toda incerteza, na verdade ele acaba contribuindo também com uma melhora aí nos juros, né? Existia uma preocupação lá fora com uma economia mais aquecida nos Estados Unidos, com a possibilidade de mais alta, juros altos por mais tempo. A gente viu os juros lá fora estressando bastante nas últimas semanas. Eu acho que acabou contaminando aqui também. Então hoje esse alívio que a gente está vendo aí nos juros, ele reflete também um cenário externo de desaceleração, que deve impactar a inflação, que vai contribuir para uma política monetária que pode começar um afrouxamento no próximo ano. Então, o cenário externo é de incerteza e não é de crescimento, mas ele é bom, né, para a queda da inflação e ele é bom para a queda de juros aqui no Brasil. Eu acho que esse cenário, como eu falei, né, de piora, ele não é um cenário de curto prazo, né? Eu acho que essa questão fiscal ela é uma questão que demora para evoluir, assim como a gente viu no teto, né? Acho que vale lembrar que o teto trouxe um benefício de curto prazo grande, né? Ele trouxe visibilidade, trouxe uma lei que parecia crível naquele momento, que durante alguns anos foi efetivamente implantada, e ele foi perdendo a credibilidade aos poucos, né? Não foi da noite para o dia. Então, acho que a mesma coisa pode ser com o arcabouço. Eu vejo que no curto prazo a gente tem um cenário mais positivo do que negativo. A queda da inflação e essa queda dos juros lá fora vão permitir que a política monetária continue caindo, isso é bom para a Bolsa, e eu acho que esse cenário de deterioração fiscal é um cenário que vai ficar no radar, mas que ele demora para se concretizar. A gente vai ter, obviamente, que no curto prazo uma discussão muito relevante sobre a LOA, né, sobre a lei orçamentária de 2024, como que o ministro Haddad e a ministra Tebet vão encaixar ali todas as demandas dentro da LDO e dentro do novo arcabouço. É um quebra-cabeças ali bastante complexo, lembrando que o Senado já tirou ali de cara 30 bilhões que existiam, que é referente à diferença da inflação, né, de junho para dezembro. Então, assim, no primeiro momento, a gente vai ter essa primeira sinalização que pode ainda ser benéfica para o mercado, fazer caber ali dentro do orçamento de 2024, todas as regras que foram aprovadas. E essa deterioração que pode acontecer em 2025, 2026, ela fica no radar, e acho que é um risco para mais médio e longo prazo. Eu vejo no curto prazo mais uma chance da gente ter realmente a consolidação desse afrouxamento da política monetária com a queda da inflação. Enfim, acho que no curto prazo a gente deve ver mais boas notícias para esse processo de queda de juros, e isso pode ser positivo para a Bolsa também. Perfeito. Rafaela, quero agradecer sua participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas explicações, uma ótima quarta-feira para você, até uma próxima. Obrigada, bom dia a todos.